Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho segundo relatou João, capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Depois nós iremos dar continuidade. Evangelho segundo João, capítulo de número 15, verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Somente até aqui. Soberano Pai maravilhoso, mais uma vez nós iremos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra, meu Pai, venha verdadeiramente nos limpar, como está aqui registrado, para que venhamos dar mais fruto ainda, para a glória do teu santo nome. Você que assim deseja, diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Aqui o Senhor Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Nós vimos que no capítulo 13 em diante, o Senhor Jesus tem um ministério particular com seus discípulos. Ele está falando aqui com os 11, porque Judas já havia saído para o trair. E ele está falando ali em particular para os seus discípulos, e ele faz ali uma comparação, ele faz uma tipologia, uma analogia. Ele compara os discípulos e ele com a videira e os ramos, os galhos. E ele faz uma comparação, trazendo justamente uma ilustração que você consegue comprovar na agricultura. Se você for estudar, você vai ver que quem cultiva uvas, que é a videira, quando um ramo está seco e ele não coloca ali um cacho de uvas, ele é improdutivo. O agricultor, aquele homem que zela pela produção da vinha, ele corta aquele ramo, porque aquele ramo ele só vai sugar energia. A planta, ela vai captar a energia do solo, os nutrientes, e vai transmitir através dos ramos, dos galhos, até chegar ao fruto. Mas ele vai fazer uma análise, ele vai fazer ali uma avaliação, e quando ele vê um ramo que não tem fruto, que está só consumindo energia, mas não produz nada, ele corta, para que aquele nutriente que estava alimentando aquele ramo, ele vá para outro que está tendo frutos, que está produzindo alguma coisa, para que ele venha estar produzindo mais ainda, que ele tenha mais energia para produzir mais. E aqui o Senhor Jesus está fazendo uma comparação. Ele diz que ele é a videira verdadeira, ou seja, a planta principal é ele, o alicerce, quem fortalece, quem realmente vai dar a força, o ânimo, o vigor, quem vai fazer produzir frutos é ele, porque o ramo por si só, ele não faz nada. O galho sozinho, ele não tem poder de fazer nenhuma coisa, ele não faz coisa alguma. E ele começa a fazer uma comparação, e ele fala algo interessante. Ele fala assim: se vocês estiverem em mim e eu em vós, não basta somente estar nele, mas ele também tem que estar em nós.
Porque aquele ramo que estava no Senhor Jesus, ele estava agarrado na planta, sim ou não? Então ele estava no Senhor Jesus, mas o problema é que o Senhor Jesus não estava nele. Falou: se vocês estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, vocês vão produzir frutos. E quando ele fala: sem mim nada podeis fazer, quando a gente viu aqui ele trazendo essa ilustração, e muita gente leva para o lado material, fala assim: não, eu posso todas as coisas. O Senhor Jesus fala que o que eu pedir vai acontecer, eu vou pedir bênçãos materiais, prosperidade, e como ele falou que vai acontecer, isso vai acontecer. Não. Quando o Senhor Jesus fala de frutos, ele está falando de frutos espirituais. Ele não está falando de algo material. Tanto que ele fala em Gálatas capítulo 5, ele diz que tem o fruto do Espírito. O fruto, ele não é produzido pela gente. O fruto, ele é produzido pelo Espírito Santo. Só que o ramo que está no Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não está nele, não produz o fruto. O que isso significa? Que muita gente está em Jesus, mas é somente tecnicamente, não é na teoria, não é na prática, é só na teoria. E aqui o Senhor Jesus fala assim: não basta falar que é meu discípulo. É isso que ele está querendo dizer. Não basta falar que é simpatizante comigo, não basta falar que tem apreço pela minha pessoa. Isso não basta, porque quando você fala isso, você está em Cristo, mas Ele não está em você. E isso não produz o quê? Fruto. Porque o que vai produzir fruto é o Espírito. E quando você tem o Espírito, você tem a presença de Jesus. Aí não só você está nele, mas Ele está em nós. Aí você vai produzir frutos. Aí você vai produzir a tua vida de uma forma que vai demonstrar o fruto do Espírito. Só que é algo que é interessante aqui. Olha só, verso de número 4: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, o fruto ele só pode ser produzido se o ramo, se o galho, a vara está na videira. Se ele estiver sozinho, ele não tem capacidade de produzir frutos. Eu só consigo produzir alguma coisa quando verdadeiramente a presença do Senhor Jesus está na minha vida. Senão eu não consigo produzir nada. Senão eu não consigo, por minha própria vontade, manifestar o fruto do Espírito. É impossível um homem natural ele produzir qualidades que são concernentes ao fruto do Espírito. O homem natural ele não vai conseguir ter longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, temperança. Ele não vai conseguir ter amor, porque nós, seres humanos, naturalmente, nós somos perversos, nós somos ruins. A sua natureza, a minha natureza e a natureza de qualquer ser humano que tem na face da terra, ela é ruim, ela é tendenciosa para o mal. A sua carne, ela deseja aquilo que é ruim. A prova disso é que quando você olha para a humanidade, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Quando você olha para o Rio de Janeiro, quando você liga a televisão, o que você vê? Vamos detalhar, vamos falar em detalhes. O que você vê? Homicídios, troca de tiros, estupro, desvio de verbas, roubos, assassinatos. Tudo isso você consegue ver. E tudo isso é produzido por quem? Pelo ser humano. O ser humano naturalmente ele consegue agir dessa maneira. Ele não precisa fazer esforço. Que isso, cara? Não precisa. Para você fazer o que não presta, você não precisa se esforçar. É só você deixar a sua carne agir.
ela vai fazer o que não presta. Mas para você produzir alguma coisa boa, você depende da presença do Senhor Jesus. Você depende de Deus. Você por si só, você não pode produzir frutos. Você não pode produzir coisa boa. Sozinho você não consegue. Você depende da presença de Deus na sua vida, para que você venha nascer do Espírito e se tornar nova criatura. As coisas velhas vão ficar para trás. A nova natureza, ela vai florescer, trazendo uma nova conduta, uma nova forma de viver, que vai ser produzida não pela sua natureza, mas pela natureza de Deus. Não vai ser mais algo natural, vai ser algo sobrenatural. Porque naturalmente você é egoísta, você é ganancioso, naturalmente você é orgulhoso, naturalmente você quer se vingar. É a nossa natureza, e não tem como a gente sair fora disso. Você só consegue vencer essa natureza quando Cristo está em você, quando você se torna nova criatura, quando você recebe a presença do Espírito Santo. Somente assim você vai conseguir vencer a sua natureza, você vai conseguir vencer a sua carne. Tanto que a palavra relata que a carne milita. O que é militar? É guerra, é disputa. Ela milita com quem? Com o Espírito. Ou seja, existe um combate dentro de nós, e você só consegue vencer a carne se o Espírito verdadeiramente está na sua vida. Senão você não vai conseguir vencer, você vai perder, e a sua carne vai te dominar. E aqui o Senhor Jesus está falando: somente aqueles que conseguem receber a minha presença, que permitem que eu venha trabalhar na vida dele, que ele abre o coração, que eu consigo entrar verdadeiramente no coração dele, somente esse é que vai produzir fruto. Aquele que impede a minha ação, que fecha as portas para o meu agir, ele não pode produzir frutos, porque por si mesmo ele não pode fazer coisa alguma boa. Ele só pode fazer aquilo que é ruim. Olha o que é interessante, olha o que ele diz aqui no verso de número 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus pregou para os discípulos diariamente durante quanto tempo? 3 anos e meio. Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram os ensinamentos de Cristo. 3 anos e meio eles ouvindo os ensinamentos do Filho de Deus. O melhor teólogo, o melhor professor, o homem mais capacitado que pisou na face da terra foi o professor deles. E ele falou: vocês estão limpos por causa da palavra. A palavra, ela tem o poder de purificar, ela tem o poder de consolar, de exortar, de fortalecer, de consolar. A palavra é que vai produzir resultados na minha vida. Só que eu tenho visto que há uma rejeição no agir da palavra. A palavra, ela tem sido negligenciada, ela tem sido rejeitada. A palavra, ela está perdendo a sua ação, não por falta de eficácia, mas é porque não tomam desse remédio. Ela tem se mantido inerte, jogada de lado. Você vê que parece até ser meio estranho. Paulo, quando já estava velho, ele chega para Timóteo, ele fala assim: eu rogo, eu suplico, eu clamo a você, eu te imploro que você pregue a palavra. Vê se esse pedido não é ridículo. É um pastor velho falando com o pastor novo. Vamos supor que eu estou ficando velho, eu vou chamar outra pessoa para me substituir. Aí eu vou falar para ele: ó, vou te pedir, pelo amor de Deus, eu te suplico, pregue. Não é óbvio que eu tinha que fazer isso? É algo que eu tinha que falar para ele? Não, porque na verdade era o mínimo que ele tinha que fazer. Mas eu gosto de ficar pesquisando
E eu peguei um vídeo de um camarada que tem 600 mil seguidores no Instagram, no Facebook e outros lá, somando dá 1 milhão de seguidores. Para mim não falar besteira, eu assisti 10 vídeos dele. Em 10 vídeos que eu vi, ele é um pregador da palavra. Sabe quantos versículos ele citou? Nenhum. Aí para me testificar, eu mostrei os 10 vídeos para minha esposa. Eu falei, cita uma palavra que ele falou, um versículo. Ela falou, ele não falou um versículo. É um pregador que não prega. É por isso que Paulo falou isso. É um pregador que não prega. É só, ei, Deus manda te dizer que o teu telefone vai tocar. Ei, Deus manda te dizer que hoje você vai receber uma notícia maravilhosa. Ei, Deus está falando para você. Ele mandou parar o carro aqui agora, que essa semana você vai receber uma bênção. Ei, Deus, é só essa palhaçada. É só essa palhaçada. 1 milhão de seguidores. Não cita um versículo. É um pregador que não prega. É por isso que Paulo falou, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque ele diz, vai chegar o dia que eles não suportarão a sã doutrina. Por isso que eu estou falando que a palavra hoje está perdendo a sua eficácia, não por culpa da palavra, mas por culpa dos ouvintes, que eles não querem ouvir a palavra. Aí o Senhor Jesus fala para o discípulo, vocês estão sendo limpos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ouvido. Só que hoje muita gente não está limpa, porque ela não está ouvindo o quê? A palavra. Ela vai procurar somente aquilo que ela quer ouvir. Como Paulo relatou, falando para Timóteo, vai chegar o dia que eles não vão suportar a sã doutrina e vão procurar mestres segundo a sua concupiscência. Eles vão escolher aquilo que eles querem ouvir segundo a sua vontade. Mas é uma palavra que é vazia. É uma palavra que não muda, que não transforma, que não fortalece, que não exorta, que não instrui. É uma palavra que é conversa fiada. E todo vídeo, quando termina, essa palavra só vai ter validade se você compartilhar com 7 pessoas e você botar escrito eu recebo embaixo. Aí o pessoal faz o quê? Achando que isso vai ter resultado. Aonde que isso tem na Bíblia como referência que você vai ser abençoado? Mas o povo acredita. O povo acha que vai receber alguma coisa. Você tem que ter intimidade com a palavra. A palavra é que vai te orientar, ela vai te limpar. É a palavra que vai fazer você produzir frutos. É a palavra que vai trazer você para perto da presença de Deus. É a palavra que vai te orientar. Oséias 4:6, Deus faz uma repreensão aos sacerdotes. Fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento de quê? Da palavra. E hoje não é diferente. Fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E a culpa é justamente desses camaradas que são pregadores que não pregam. São pregadores que não pregam, não ensinam, não falam de acordo com a sã doutrina. Fica só com essa palhaçada para lá e para cá, enganando o povo, tentando somente se enganjar, arrumar seguidores e likes. É uma palavra que não produz resultado algum. Mas se você quer resultado na sua vida, você tem que examinar a palavra de Deus. Você tem que se debruçar no ensinamento da palavra. Porque olha o perigo, verso de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e colhe e lança onde? E ardem. Aqui na palavra de Deus, o fogo tem algumas representações. Agora aqui você acha que, qual é a simbologia do fogo aqui? Inferno. Sabe quem falou isso? Senhor Jesus. O amor, a graça.
Ele falou assim: olha só, se vocês só estiverem em mim, mas eu não estiver em vós, e vocês não produzirem frutos, vocês vão ser cortados e vão ser lançados no fogo. Ou seja, vocês vão para o inferno. Pastor, que palavra dura. O Senhor Jesus era assim. Hoje a gente está acostumado a ouvir: você é o dindizinho de Jesus, você é as meninas dos olhos de Deus, meu amado, meu lindo, aquele evangelho de pantufa, né? Queridinho de Jesus, Jesus te ama, Ele te adora, pode fazer o que você quiser, não pode andar da forma que você quer. Aqui o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: se vocês não der frutos, vocês vão ser cortados e lançados no inferno. Em português, claro, todos eles entenderam. Ninguém perguntou depois para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o que quer dizer aquele fogo lá? Ninguém perguntou. Todo mundo o quê? Entendeu? Olha, meu amigo, se a gente não der fruto, vai dar ruim, vai ficar estreito, hein? É melhor a gente começar a dar fruto, hein? Antes que seja cortado, antes que a oportunidade o quê? Se acabe. Verso de número 7: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, e assim sereis meus discípulos. Olha que interessante. O Senhor Jesus falou assim: vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Só que ele fala no versículo posterior: vocês vão pedir o que vocês quiserem, mas vai ser feito, para que vocês venham dar fruto. As minhas petições para Deus tem que ser algo que vai glorificar o quê? O nome dele. Tem muitas das vezes que eu quero pedir alguma coisa para Deus, mas meu nome venha a ser glorificado. Toda honra, toda glória para mim. Não. O Senhor Jesus fala assim: vocês vão pedir e vocês vão receber, mas tudo que vocês vão receber é para a glória de Deus, porque vocês vão dar frutos. Ou seja, quando eu vou pedir algo ao Senhor Jesus, o que eu tenho que pensar? O que Ele ganha com isso? O que Ele ganha com isso? É pecado eu pedir 2 milhões de seguidores ao Senhor Jesus? Sim. 50 milhões? Mas vai ser para a glória dele? Ou para mim? Vai ser para ele ter vantagem? Ou não? Eu estou citando isso porque isso está muito nítido nos nossos dias. Muita gente está enganjando no Evangelho, pregando, vamos dizer assim, e às vezes ele faz até uma petição para que ele venha se tornar conhecido, mas a glória é para quem? É para ele mesmo. A glória não é para Deus. Ele está vendo o benefício dele. Ele não está vendo a obra de Deus. Ele está vendo algo que vai favorecer a ele. E aqui o Senhor Jesus está falando assim: olha, você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir para ser um excelente pregador. Você pode pedir para trocar um instrumento maravilhosamente bem. Você pode se tornar um maestro, compor músicas maravilhosas, um excelente pregador da palavra, um grande mestre, um homem usado para curas maravilhosas. Você botar a mão no paralítico, ele sair andando, correndo. Tudo isso você pode pedir a Deus. Mas a glória é para quem? É para você ou é para ele? Quem vai receber o benefício? Vai ser ele ou vai ser ele? Porque nos nossos dias, muitas das vezes você vê, o camarada vai pregar para 50 milhões de pessoas. A mensagem que ele prega
não consegue converter ninguém, porque não é palavra. Você só pode ser convertido quando você ouve a palavra. A palavra diz: pregai o evangelho a toda. Quem crê foi batizado, mas tem que pregar o evangelho. Encheção de linguiça que não é evangelho não converte ninguém. A pessoa só pode ser convertida quando ela ouve a palavra genuína, a palavra de verdade, a palavra que confronta, a palavra de renúncia, a palavra de transformação. O Senhor Jesus, quando Ele começou a pregar, o Senhor Jesus, quando Ele começou a pregar, Ele falou, a primeira coisa que Ele falou: arrependei-vos. Foi a primeira coisa que Ele falou. Mas se eu não prego arrependimento, transformação, mudança, mas eu só falo aquilo que você está gostando de ouvir, e na minha plateia pode ter 50 milhões de pessoas, e no meio dessas pessoas, se tiver assassino, serial killer, estrupador, ladrão, e ele bate palma. Por quê? Porque está falando, teus planos não vão dar certo. Aí o traficante fala, vamos vender o carregamento abençoado. Porque é uma palavra que não confronta. É uma palavra que somente vai cair como uma luva. Porque os planos dele vai dar certo. Mas tem pessoa que tem plano de roubar os outros. Se está falando que vai dar certo para ele, o quê? O nosso assalto, ó. Vamos sequestrar uma pessoa. Olha, aquele projeto que você está laborando, Deus vai abençoar. Opa! Eu estou falando besteira. Porque é o pensamento de muita gente. Muita gente está meditando e matutando como ela vai prejudicar o próximo, como ela vai dar um golpe em outra pessoa. E se eu falo que Deus vai abençoar, ele fala assim: eu tomo posse. Porque isso não é evangelho. Mas o evangelho, quando eu falo que você tem que abandonar aquilo que não agrada a Deus, largar aquilo que desagrada o coração do Senhor, aí quem estiver ouvindo, certamente vão começar a ficar incomodados. Não vai dar like, vai perder seguidores, mas a glória é para Deus. Mas quando eu procuro a minha glória, eu não estou preocupado com o resultado da pregação. Eu estou tão preocupado se eu vou ter retorno, se vai atrair seguidores, likes, curtidas, engajamento, e no final, retorno financeiro. Mas quando você tem a preocupação de glorificar o nome de Deus, muitas das vezes você vai pagar um alto preço. Estevão glorificou a Deus. E como é que ele glorificou a Deus? Sendo apedrejado. Paulo, ele diz que seria um sacrifício ao Senhor como aroma suave. Ele falou: já estou perto de ser oferecido como libação. Aí hoje conseguimos ver os escritos que foi feito através da mão daquele homem, da vida daquele homem, inspirado por Deus. Mas o final da sua vida foi dentro de uma masmorra, que depois de 2 anos ele morreu decapitado. Ele glorificou a Deus. Mas quando ele chega no final da sua caminhada, ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Não foi aplaudido, ele não foi carregado no colo, não deram tapinha nas costas, ninguém apoiou, mas tudo foi feito para a glória de Deus. Verso de número 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós,
e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a vida pelos seus amigos. Isso aqui é muito forte. A maior expressão de amor que você pode ter para com Deus é você retribuir o que Ele fez por você. O que Ele fez por você? Ele se entregou e morreu no seu lugar. E quando Ele falou isso para os discípulos, era na noite que Ele haveria de ser entregue para ser morto. E os discípulos não sabiam o que iria acontecer. E eles testemunharam a morte do Senhor Jesus. E viram que tudo o que Ele relatou durante 3 anos e meio aconteceu. E essas palavras ficaram gravadas no coração deles. E quando o Senhor Jesus ressuscita, aparece para eles e vai embora, o que restou foi somente as instruções, as palavras. E todos eles entenderam que a maior demonstração de amor que eles poderiam ter para com Deus, a maior expressão, era que se eles entregassem a sua vida em sacrifício, se eles não temessem mais a morte. E dos 11 que ouviram essa mensagem, essa pregação, 10 foram martirizados, foram mortos, exceto João, que escreveu esse evangelho. Ele foi preso na ilha de Patmos, prisão perpétua. E ele disse lá na carta do primeiro capítulo de Apocalipse: encontrava-se eu na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho da palavra. Ou seja, 10 entregaram a própria vida, pregaram ao ponto de ser rejeitado, não procuraram a glória para si. Porque quando você prega o Evangelho genuíno, eu aprendi com o tempo que é normal a pessoa ser desvalorizada, desmerecida. É normal a pessoa não ser reconhecida, isso é hábito. O próprio Senhor Jesus passou por isso. Você acha que Ele foi levado numa cruz e morreu por mim e por você, porque Ele ficou falando com o povo que ia receber uma grande notícia? Você acha que Ele ficou falando: não, essa semana teu telefone vai tocar e vai chegar uma grande bênção? Você acha que Ele foi levado numa cruz por causa disso? Você acha que Ele foi levado numa cruz porque Ele falou assim: olha, prepara a sua mala que você vai viajar e está vindo uma grande bênção para a sua vida? Você acha que foi isso que levou Ele para uma cruz? Claro que não. A palavra que Ele trazia era uma palavra de transformação, de confronto, é que levou Ele para a cruz. O povo não suportou ouvir, assim como não foi somente com Ele, mas com os demais apóstolos, que foram decapitados, passaram a vida à espada, crucificados, apedrejados, mortos. Porque a palavra, ela traz um incômodo para aquele que não quer se render, para aquele que não quer ser transformado. E o que Ele quer fazer? Ele quer calar aquela voz. Você acha que João Batista, ele foi preso e decapitado porque ele começou a pregar para aquele povo e falou assim: olha, agora a gente vai ter uma campanha e os seus projetos, os seus planos, esse ano vai acontecer? Você acha que foi por isso que ele foi preso e decapitado? Imagine hoje um pregador igual João Batista, ele ligar a câmera e falar assim: raça de víboras, até quando vocês vão pensar que vai fugir da condenação eterna? O machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Quantos seguidores ele teria? Quantas curtidas teria essa mensagem? Mas está escrito na palavra.
É só você buscar que você vai ver isso escrito. O que nós hoje pensamos que é evangelho, não é. Não confronta, não vai trazer nenhuma retaliação, não vai trazer nenhuma perseguição, nenhum incômodo. E aqui o Senhor Jesus está orientando os discípulos. Olha só, olha, a missão que eu estou dando para vocês vai chegar a um ponto que vocês vão ter que optar a entregar a sua vida ou não. Vocês vão pagar com a própria vida. Mas ele fala assim: mas não tem nenhuma demonstração de amor maior do que dar a sua vida pelo seu amigo. Sabe o que eles fizeram? Eles demonstraram para o Senhor Jesus que verdadeiramente eles eram amigos dele. Essa palavra ficou no coração deles. Ele falou assim: como ele fez por mim, eu vou fazer por ele. Se for necessário, eu vou entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E hoje, infelizmente, o camarada pede carro, as pessoas dão. Pede casa, dão. Pede sacrifício, mas quando fala assim, você tem que entregar a sua vida, não, aí não. Aí não. Por quê? Eu negar a mim mesmo? Tomar a minha cruz? Deixar de fazer a minha vontade? Não. Você podia pedir um sacrifício, uma oferta, o holocausto, meu Isaac, o segundo boi, mas entregar a minha vida? Não. Jesus, ele quer a sua vida, mas ele não quer da boca para fora. Quando ele fala assim, não tem demonstração maior do que entregar a sua vida, ele fala que é com atitude, não é verbal, não é com palavras. Porque a coisa mais fácil é falar: Jesus te ama. Não tem dificuldade nenhuma. Até o presbítero ele cita algumas vezes, né? Ele andava com a camisa de te amo, Jesus, Jesus te ama. Botava no cabelo, fazendo tudo que não presta. Lembra ele? Mas morreu a velha criatura. Glória a Deus. Mas ele fala, porque é um testemunho de vida. É algo que ele está enganando o quê? A si mesmo. Te amo, Jesus, mas eu faço o que eu quero. Te amo, Jesus, mas eu não guardo seus mandamentos. Eu te amo, mas eu faço o que dá na minha telha. É o que ele vivia. E aqui o Senhor Jesus está falando assim: olha, aquele que me ama, ele entrega a sua vida para mim. Por isso que Paulo fala: não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai. Verso de número 13, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O Senhor Jesus chegou a um extremo de intimidade e falou assim: olha, vocês já são meus amigos, vocês já não são mais servos. Só que no versículo anterior ele falou que o amigo tem que fazer o quê? Dar a vida. Falou: vocês já não são mais servos, são amigos, então já sabe o que você tem que fazer. Vocês já estão em outro patamar, mas só que já sabe o preço, o sacrifício, a entrega, o que tem que ser feito. Falou: vocês agora já estão em intimidade comigo, mas agora nesse momento vocês têm que ter a consciência de que é uma entrega por completo, não é pela metade, mas é fazer totalmente aquilo que eu mando. Fala: aquele que me ama, ele faz aquilo que eu mando. Eu não posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que Deus manda. E muitas das vezes o que Ele manda fazer eu não, e também eu não quero. Você acha que tudo que Jesus manda eu fazer, eu quero fazer?
A maioria das vezes eu não quero fazer, mas eu faço. Eu tenho que fazer. Você acha que esses homens são malucos? Paulo, ele obedece o Senhor Jesus. O camarada é apedrejado, é fustigado com vara, o cara é açoitado, ele é preso, passa fome. Tu acha que ele é retardado? Ele está fazendo o que ele quer? Hã? Não. Ele está fazendo o que Deus mandou. Porque pela vontade dele, ele não faria. A maior prova disso, sabe quem é? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai para o Getsemane e começa a orar. Ele fica tão angustiado que ele vai começar a suar sangue. É um fenômeno chamado hematidrose. É quando uma pessoa está, é raríssimo isso, é quando uma pessoa está em extremo estado de angústia, e ele começa a suar sangue, e ele faz um pedido ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, porque a vontade dele era o quê? Eu vou nada, amigo. Chega lá, vão me arrebentar todinho, vão me botar uma coroa de espinho, vão me humilhar, vão cuspir na minha cara, vão me esbofetear, vão me prender numa coisa, eu vou nada. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. A vontade dele era meter o pé, porque ele era homem, era carne, igual eu e você. Quem é um maluco que vai querer passar por o que esses homens passaram, que vai querer ser açoitado, preso, passar situações difíceis, sentir dor, porque quer? Não é porque quer, é porque ele quer agradar a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque o preço hoje que nós temos que pagar é muito menor, e hoje a gente fica medindo até onde a gente pode fazer. Esses homens pagaram um alto preço, sacrifício muito grande para agradar a Deus, e hoje o mínimo a gente fica botando empecilho, dificuldade. Não, isso aí é muito difícil. Não, isso aí é muito complicado. Não, fazer isso aí que Deus está pedindo para mim fazer é muito. O que Ele pede para a gente é muito fácil para a gente fazer. É só um pouquinho de dedicação e esforço. É só um pouquinho de esforço a mais a gente consegue agradar ao Senhor. Os tempos que nós vivemos hoje é diferente do tempo que esse povo viveu. Vivemos num país que não tem perseguição. Um país que, se você carregar uma Bíblia, ninguém faz nada com você. Tem irmãos hoje nossos que, se descobrirem que ele é crente, matam ele, a família dele toda, ele é preso. E aqui hoje vivemos num lugar tranquilo, que muitas das vezes é um peso a gente fazer o mínimo para buscar a presença de Deus. É uma dificuldade muito grande. Colocamos uma barreira intransponível que não existe. Quando você olha para o lado, hoje, nesse exato momento, tem irmãos nossos que estão sendo condenados à morte por não negar o Senhor Jesus. Tem irmãos nossos que estão sendo apedrejados, a sua casa está tacando fogo, e muitas das vezes o mínimo que nós poderíamos fazer, ainda somos negligentes, deixamos a desejar, deixamos o Senhor de lado e olhamos somente os nossos interesses. A vontade dele fica em segundo plano e a nossa vontade é suprema. E muitas das vezes ainda queremos que ele se preocupe com as nossas vontades, e a dele fica em segundo lugar. Temos que entender que nós temos que retribuir com gratidão o amor que ele nos concedeu. O sacrifício
que Ele fez por mim e por você. Verso de número 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes que eu escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Isso aqui é o que eu acabei de falar. O que você consegue, quando aqui Deus está falando do mundo, porque a mesma palavra pode ter vários significados em diversos contextos. Por exemplo, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, esse mundo que está aqui? Não. Ele amou o mundo, a humanidade. Mas esse mundo que ele está falando aqui é um sistema corrompido que está dominando o planeta, aonde você consegue ver o que? Guerras, fomes, injustiças, assassinatos, mortes, roubos, confrontos, violência. É o que nós conseguimos enxergar, sim ou não? É o que nós conseguimos ver em todo o planeta. É esse mundo que o Senhor Jesus está falando. E falou assim: ó, não estranhe se o mundo vos odiar, porque ele odiou quem? A mim. Foi o que eu falei. Ele não foi levado numa cruz porque ele foi aprovado. Ele foi levado para uma cruz porque ele foi o quê? Reprovado. O mundo falou: nós não queremos você. E ele falou: se o mundo odiar vocês, não ache estranho. É estranho se eu pregando a palavra, estiver sentado no público ouvindo, ou no meio dos ouvintes, estiver ali no meio daquela galera ouvindo a palavra, um serial killer, um bandido, um assaltante, um traficante, e ele aplaudir isso aí: gostei da palavra, muito bom, vem pregar de novo aqui, que é bênção. Aí que vai ser estranho. Porque na verdade, quando você fala para o adúltero largar o adultério, ele não vai achar bom, ele não vai achar legal. Quando você fala para o político, bandido, safado, deixar de roubar o público, o povo, ele não vai achar bom. João Batista, ele se encontrou com os publicanos, que eram os políticos de hoje. O político falou assim: o que a gente tem que fazer? Ele falou: não cobrar mais do que é devido. Ou seja, o governo necessita de um valor, de uma verba para manter hospitais, escolas. Você tem que cobrar só o que é aquilo ali, não mais do que aquilo, nada para propina. Aí chegou um grupo de policiais, soldados romanos, e o que temos que fazer? Aí João Batista falou o que para eles? Contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. Rapaz, você imagina, os caras eram tudo corrupto. Aí você imagina chegar para um pregador num tom de policial corrupto, tudo que está mexendo com crime. Fala: meu irmão, se contenta com o teu salário, não vai se envolver em nada errado. Ele vai ficar satisfeito com isso? Ele vai ficar feliz? Claro que não. Se possível, ele vai elaborar alguma coisa para te penalizar. Aí você começa a entender o Evangelho. Aí você começa a saber por que esses homens foram mortos. Não porque ele falou que o povo queria ouvir. Ele falou que o povo não queria ouvir. Aí o Senhor Jesus já estava falando: ó, já vou avisando para vocês. Não espere aplausos, tapinha nas costas. Não vai acontecer isso não, tá? Vai ser lapada no lombo, chicotada. Vai ser coça que vocês vão levar. Não espere a aprovação popular. Aí Pedro, depois que passa do Pentecostes, não sei se os irmãos já leram isso, Pedro sai para pregar. Primeira pregação que Pedro vai começar a fazer depois do Pentecostes: pegam ele, dão-lhe uma surra, levam ele preso. Aquela passagem que está lá na cadeia, aí depois quando solta ele, falou assim: agora vai e não prega mais. Aí o que Pedro fala? Importa mais agradar a Deus do que os homens.
Aí quando ele chega no meio, a palavra relata que quando ele chega no meio dos irmãos, ele começa a mostrar aqui, ó, o que fizeram comigo feliz. Eu estou agradando a Deus, estou revoltado, eu estou pregando a verdade, mas eu vou continuar pregando. A palavra relata que ele estava regozijando, porque ele sabia que estava fazendo o que era certo. Se o povo soubesse disso, ele não era enganado hoje. Que a palavra verdadeira ela não vai te agradar. A palavra verdadeira que vem de Deus, dificilmente você vai ficar batendo palmas. Você vai meditar e falar assim: eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar aqui algumas coisas. A palavra ela tem essa finalidade. Verso de número 20: lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim e o quê? Não está escrito isso não. Está errado aqui. Acho que João escreveu errado, não é? Hein, presbítero? João não escreveu errado, não? Se a mim me também vos o quê? Se guardarem a minha, também guardarão a vossa. O Senhor Jesus falou assim: olha só, meu amigo, hoje, o que as pessoas falam? Jesus errou. Jesus é a graça, é o Filho de Deus. Jesus falou assim: não se engane, eles me perseguiram. Você acha que se o Senhor Jesus tivesse vindo no nosso tempo, seria diferente? Não. Rapaz, eu acho que ia amarrar ele numa cruz, mas não ia ser crucificado não. Ia pegar uma bomba atômica e jogar lá, que não vai sobrar nada. No nosso dia é assim. Não se engane. Não se engane. O Senhor Jesus falou assim: olha só, fiquem bem ligados. Vocês viram minha trajetória até hoje. Já tentaram me matar diversas vezes, mas dessa vez agora eu vou me entregar. Mas com vocês não vai ser diferente. Eles perseguiram a mim e também vão perseguir vocês. Verso 21. Mas tudo isso vos farão por causa do quê? Porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e aborreceram a mim e a meu Pai. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. O Senhor Jesus aqui está falando: olha só, a oportunidade que eles poderiam ter, eles tiveram. Eu vim aqui ao mundo, eu não fiz nada para merecer a morte. Eu só fiz o que era correto. Eu não defraudei ninguém, eu não prejudiquei ninguém, eu não fiz nada de errado. Eu só ajudei, curei, multipliquei os pães, eu fiz tudo o que era correto. E mesmo assim fizeram o que comigo? Me mataram. Agora não tem o quê? Desculpa. Aí você pode pensar: pastor, mas eu não vivi naquela época. Sim, mas você sabe o que aconteceu naquele dia. Você está sabendo o que aconteceu naquela época. E quando você sabe disso, você está conhecendo a verdade, e você não toma uma posição, você não toma uma atitude, você se assemelha a esse pessoal que conheceu a verdade, sabe que o Filho de Deus veio a essa terra, pregou a verdade para a transformação, o evangelho da renúncia, o evangelho do arrependimento, e aqueles que rejeitam se tornam igual àquele povo que matou ele. Não tem diferença. Só que o Senhor Jesus está falando só que agora não tem desculpa. O que eu poderia ter feito, eu fiz. E hoje eu continuo mandando a minha palavra para que todo mundo saiba o que aconteceu. Eu continuo mandando pregadores para que conheçam a verdade.
um pleno conhecimento da verdade e veio mudar de vida e se converter. Eu continuo falando até hoje. Hoje quem está falando com você não é o Clóvis, é o Senhor Jesus, através da minha vida. É a mesma coisa que estava falando para os discípulos, falando que eu passei, e muita gente me rejeitou, e até hoje continua acontecendo a mesma coisa. Viram as costas para mim, mas só que agora não tem desculpa. Agora não tem mais, a gente não sabia, não, a gente não estava inocente. Olha o que ele diz aqui, vou ler novamente. 22. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Falou assim, agora não tem como falar. Não, eu não fiquei sabendo, aconteceu há muito tempo atrás, ninguém me contou nada. Não. Ele foi rejeitado na sua época, e hoje ele continua sendo rejeitado. Só que ele diz que não vai ter desculpa. 23. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora, viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-na sem causa. Eu vi um vídeo essa semana, e o camarada só fazia uma pergunta. Ele estava, não lembro qual é a cidade, mas ele só vai perguntando, você crê em Jesus? As pessoas davam um tapa no microfone, xingavam ele, você crê em Jesus? E blasfemavam. E não, teve um homem que parou e falou, sou advogado, você vai ver o que eu vou fazer contigo, porque ele perguntou se ele cria em Jesus. O homem ficou transtornado e queria bater nele. Tem pregadores que vão para a praça pública e tem homens que se levantam para querer bater nele, revoltados. Você vai ver vídeo na internet acontecendo isso. E o Senhor Jesus fala assim, isso aí me aborrece, porque ele morreu por mim, por você, pelo serial killer, ele morreu pelo traficante, o pior bandido que você possa imaginar, ele morreu também. Ele não morreu somente pelos bons, ele morreu o quê? Por todos. Só que ele quer que você venha se converter, ele quer mudança de comportamento, ele quer mudança de atitude, ele quer que a pessoa pense, espera aí, o que eu estou fazendo não é certo, o que eu estou fazendo não é correto, eu estou prejudicando os outros, eu estou prejudicando outras famílias, então eu vou parar com isso. E quando Deus vê uma pessoa que Ele entregou a vida para resgatar da condenação, que está dando a mínima e está se esforçando mais ainda para fazer o que não presta, isso aborrece ao Senhor. 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. E aqui o Senhor Jesus está falando que eles receberiam o Consolador, o Espírito da verdade, seriam revestidos de poder, porque ninguém pode suportar o que esses homens suportaram se não tiver o fortalecimento de Deus. E fala assim, olha, vocês vão testificar, vocês vão comprovar que o amor ainda continua,
Vocês vão entregar a própria vida, vocês vão abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas vidas pessoais, para que você leve a palavra de amor e de salvação a outras pessoas. Só que vocês vão testificar que muitos não querem, que muitos vão rejeitar o que vocês falam, que vão perseguir vocês. Isso vai ficar registrado. E hoje, nesta noite, eu quero que você entenda isso. Quando você decide se tornar amigo do Senhor Jesus, você se torna inimigo do mundo. Não tem outro caminho. O mundo vai passar a te odiar, porque vai ver em você aquele que é o Criador dos céus e da terra. E é uma decisão pessoal. Ou eu aborreço o Senhor Jesus, ou eu vou aborrecer a quem? O mundo. Não tem como ter parcialidade. Ou eu estou de um lado, ou eu estou de outro. E eu tenho que decidir. E a melhor escolha que você pode fazer é ficar do lado do Senhor Jesus. Embora Ele tenha deixado bem claro que nós teríamos aflições, que a porta é estreita, que vai ser com dificuldade a trajetória, mas o que Ele tem preparado para mim e para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem. E o que nós temos aqui nessa terra são poucos tempos de vida. Eu falo poucos porque eu estou chegando nos 50 e outro dia eu tinha 15. E daqui a pouco vai chegar o dia da minha partida. Não demora. Mas o que eu estou olhando é a eternidade. O meu olhar não está aqui nessa terra. O que eu tenho como finalidade, o meu alvo é a eternidade. E essa eternidade eu quero que seja fluida. E eu quero te falar que você também tem que ter esse mesmo desejo. Não vale a pena você passar esse pouco tempo longe dele, mesmo sabendo que quando você está ao lado dele, o mundo vai se voltar contra você. Não vale a pena você voltar as costas para ele, para querer abraçar o mundo. O preço é muito caro. O preço é muito caro, não vale a pena. É melhor você passar esse pouquinho tempo que te resta aqui na terra. Que isso, pastor? Está amarrado, eu vou viver muito. Vai não. Se tu viver mais 50 anos, passa como piscar de olhos. Pode acreditar. É rápido. E você tem que estar com o olhar na eternidade. Reflita sobre isso. E se mantenha firme, tendo a amizade do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza.